Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Dai graça ao Senhor ao som de harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o, cantai-o para o Senhor, um cântico novo, com arte sustentai a louvação. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça. Da mesma forma, na mesma proporção que em vós nós esperamos. Se o salmista fala no Salmo 32 desta proporcionalidade da graça conforme a minha fé, então vamos pedir agora a Deus que derrame sobre nós uma fé imensa, porque nós queremos que a graça do Senhor sobre a nossa vida seja infinita, imensa. Então, pedimos agora a Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, derrama sobre nós o vosso Espírito e aumentai em nós a nossa fé. Amém. O responsório de hoje está no Salmo 32, reflexão do dia 12 de julho de 2023, 14ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São João Galberto, herói do perdão. Nós estamos falando desse herói, desse santo homem que também contribuiu com a graça da Igreja nos anos 992 para os anos 1000 e um pouquinho mais, né? E ele deu um grande testemunho de perdão quando alguém matou o seu irmão e ele e o pai de Galberto resolveram vingar a morte do seu irmão. Mas, numa sexta-feira santa, ao encontrar aquele assassino do seu irmão numa passagem mais estreita, ele sacou da sua espada para matar aquele homem que se ajoelhou e pediu-lhe perdão, né, por se tratar de uma sexta-feira santa, invocando ali o nome de Jesus. João Galberto novamente guardou a sua espada e perdoou aquele homem. Em seguida, caiu em profundo crise de choro, pedindo a Deus que libertasse de todo o mal e que ele agora queria ter uma vida mais próxima com o Senhor. Assim, João Galberto construiu mosteiros, construiu ordem, principalmente da ordem beneditina, que era o seu convento, e assim foi conduzindo a sua história para o serviço e o crescimento da obra de Jesus nesse mundo. São João Galberto, herói do perdão, ensinai-nos a perdoar. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Na primeira leitura de hoje, em Gênesis 41, Gênesis 41, Gênesis 42. Então são 2 capítulos que foram sintetizados hoje, dentro da liturgia, com o único objetivo de percebermos que Deus tem um plano para todos nós. Desde Abraão, Deus separa um povo para si, né? Aliás, esse povo é separado também, acho que desde lá de Noé, que dá uma visão para nós da Arca de Noé, lembra disso? Que esse povo vem sendo separado. É um plano que o Senhor desenvolve no decorrer da vida humana, para resgatar a humanidade para si, para que a graça do Senhor encontre cada um de nós. Mas em Abraão, especificamente, um povo é separado, uma promessa é feita. E desta promessa, então, nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó, e de Jacó nasce as 12 tribos de Israel. Esses filhos de Israel, entre eles temos José, o filho mais novo de Jacó, que ele amava muito. E os outros filhos, eles resolveram matar José. Arrependidos de matar, então, para não matá-lo, para que o sangue dele não ficasse em suas mãos, eles jogaram esse menino numa cisterna e venderam para uma comitiva egípcia. E assim foi. Então nós vamos vendo assim que o povo de Deus, embora vivesse assim na aliança, na certeza de que Deus estava com eles, também era um povo desobediente, como isso se repete, né? Vai se repetindo na história.
Mas em seguida veio uma grande fome em toda a região. E também na região lá de Canaã, a fome era muito grande. E esses irmãos de José, que achavam que ele estava morto, foram comprar mantimentos nos celeiros do Egito. E, sem saber, encontraram então José, que foi resgatado por uma comitiva egípcia, e agora ele era uma espécie de administrador, um primeiro cargo abaixo do faraó. Então ele era uma autoridade egípcia. E os irmãos de José não o reconheceram, mas José os reconheceu, né? Então José, ali movido pela sabedoria, fez com que eles passassem pela mesma angústia. Eles agora, acusados de ter furtado alguns elementos da corte egípcia, lá, umas taças de ouro, aí José falou: agora você fica aqui. Vocês estão presos e a única forma que tem é vocês ir lá buscar o irmão mais novo de vocês, e um de vocês fica aqui comigo preso. Foi assim então que José articulou de tal forma que, ao voltar, também Jacó voltou com eles, e eles puderam reconhecer aí, na presença dessa autoridade egípcia, aquele irmão que eles tentaram matar, né? Que eles tentaram fazer um mal contra eles. O grande ensinamento da palavra de hoje, dessa primeira leitura, é essa. Deus tem um plano para cada um de nós, mas a nossa desobediência, desde Abraão também desobedeceu ao Senhor, Sara desobedece ao Senhor, quando procura a sua criar, resolver humanamente e dar curso à palavra de Deus, à promessa de Deus, tendo um filho com a Ágar, com a escrava, quando a promessa era que Sara e Abrão teriam um filho. Agora nós temos a desobediência do próprio Jacó, que foge, né? Esaú tenta matar, isso nós entendemos e compreendemos nas leituras de ontem, de ontem. Então, de desobediência em desobediência, o plano de Deus vai dando outras formas, porque o homem é desobediência. Agora, nós temos as 12 tribos dos filhos de Jacó, que desobediente também, e a ponto do pecado dominar o coração de cada um, tenta contra o seu irmão mais novo. E também pela desobediência do povo de Deus, desse povo santo, escolhido de Deus, eles acabam agora de sair de Canaã, saem da promessa e vão viver no Egito. E nós sabemos que isso não vai dar certo, porque logo eles são escravizados no Egito, e depois é necessário que Moisés o liberte, né? E volta novamente para o contorno do plano do Senhor. Veja, são muitos anos mesmo. Cada desvio do povo de Deus pelo pecado representa 100, 200, 300 anos de desvio no plano do Senhor, de plano de salvação. Mas o Senhor é misericordioso. Por isso que o Salmo está na liturgia de hoje, no Salmo 32. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, na mesma forma em que nós esperamos. Então a forma que os filhos de Jacó esperaram foi uma forma diferente, moldada no pecado, e acabaram sofrendo consequências terríveis em função disso. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que o Espírito Santo nos coloque agora um sentido de alerta, para que em nós também se realize as promessas para nós e para nossa casa. Amém. Evangelho está em Mateus capítulo 10, de 1 a 7. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos. Veja, eram 12 a tribo de Israel, agora Jesus também chama os 12 discípulos. A primeira aliança foi feita com Abraão, o novo evangelho, o reino de Deus se estabelece com o sim de Maria. A aliança que foi feita com Maria. Se Abraão nos deu um povo escolhido, né, de Jacó nasceu Israel, então
Maria agora nos traz Jesus. E Jesus escolhe 12 apóstolos, chamou os 12 apóstolos, mostrando agora que nesta ação, que agora um novo tempo surge e deu-lhes o poder de expulsar os espíritos maus e de curar todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Então, Pedro é o primeiro, né? Pedro, então, está assim destacado no evangelho de hoje como primeiro por ser o primeiro, por ser o mais importante entre os apóstolos. Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, os filhos de Zebedeu, e seus irmãos João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, aquele que foi traidor de Jesus. Então nós estamos novamente vendo que entre os 12 escolhidos haverá também a ação do pecado, entre eles Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Assim como os 12 resolveram matar José, né? Matar ali o seu irmão. Então, mais uma deformação. É sempre o mal tentando complicar o plano de Deus para que nos salvar. Mas todo mal que acontece nesse mundo tem que primeiro ter a permissão de cada um de nós. Sem a nossa permissão, o mal não existe. Versículo 5. Jesus enviou estes 12 com a seguinte recomendação: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talvez anunciar entre os pagãos, anunciar a boa nova entre as pessoas que não fazem parte do povo escolhido de Deus, seja até uma missão fácil de ser anunciado. É difícil de ter conversão, mas fácil de ser anunciado. Agora você anunciar na sua própria casa, anunciar no seu próprio terreno, nos seus próprios limites de convivência, esse é o problema. Até o próprio Jesus foi rejeitado. Não é este o filho de José? Não conhecemos o seu pai, sua mãe e seus irmãos? Então, eles rejeitam Jesus, porque quando Jesus, na sua terra natal, tenta a fazer a mensagem do reino de Deus, ele também não é recebido. O próprio Jesus reconhece como é difícil, né? Um profeta profetizar na sua própria região, na sua própria terra natal. Mas a ordem de Jesus é: ide primeiro à casa de Israel, evangelizar na família, na própria casa, com esta dificuldade, com este nível de rejeição, para que depois eles, com esta experiência, recebessem na ressurreição do Senhor Jesus, no sopro do Espírito, e em Pentecostes, quando Jesus falou: ide, evangelizai a todas as nações, ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A preocupação de Deus é com a salvação da nossa casa primeiro. A nossa casa, ela tem que estar na nossa atenção. Se você é um evangelizador, se você é uma pessoa comprometida, se você é um servo, uma serva do Senhor, olhe primeiro para a sua casa, para que não aconteça o que aconteceu. Entre eles estava Judas Iscariotes, que o traiu, e também para que não aconteça de que os próprios irmãos da 12 tribos de Jacó atentassem contra José. A nossa atenção como filho de Deus para a nossa casa há de fechar as portas para o inimigo, e o inimigo não terá êxito quando tentar a nossa casa. É esse, então, o grande sentido da liturgia de hoje, que nos traz o Salmo 32. Sobre nós, venha, Senhor, a vossa graça, né? Santificai o nosso lar, da mesma forma em que nós esperamos. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Nossa missão é resgatar, pedir, preparar, convocar profetas do Senhor, para que, multiplicando em suas redes sociais
esta palavra chegue a um coração que hoje precisa, para que o Espírito Santo entre agora no lar que precisa, para que sejam fechadas brechas do mal e que as investidas do inimigo de Deus não tenham êxito sobre esta família. Multiplique essa palavra, pois um coração agora precisa dessa ação. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.